Muito boa tarde novamente, Igreja Curicica. Tudo bem? Espero que estejam com saúde, tenham passado uma ótima semana. E vamos mais uma vez aí para o nosso bate-papo aí sobre parábolas em Lucas, que a gente tem estudado aí toda semana. Espero que vocês tenham desfrutado, aproveitado bem, aprendendo um pouco mais nesse momento de confinamento aí, né? Confinamento, mas a gente pode tirar proveito dele de alguma maneira, aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus. Assim, quando a gente estiver junto novamente, como eu disse, a gente estaria ali, talvez até se aprofundando mais, aprendendo um pouco mais, né, nos sermões, nas escolas, e o bate-papo vai estar no outro nível. Assim a gente espera. Vamos lá? Então, o texto hoje que a gente escolheu para falar é aquele texto lá do Bom Samaritano, que você provavelmente conhece bem. Lucas 10, do versículo 25 até o versículo 37, tá bom? Vamos fazer a leitura do texto e depois dar aquela estratificada que a gente sempre faz, tá bom? Diz assim o texto: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus disse-lhe: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele e, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. É um texto bastante conhecido, né? Mas algumas coisas aqui são boas de a gente tratar para que você compreenda a profundidade dessa conversa entre esse intérprete da lei, né, e Jesus, e as implicações para nós no nosso dia a dia, na nossa vida. A Bíblia muitas vezes nos fala como um espelho, ou seja, a gente lê a palavra de Deus justamente para se perceber dentro dela, entender as implicações dela na nossa vida, e nos faz questionar também se em 100% do tempo nós estamos como esse intérprete da lei, né, que questionava Jesus. Então vamos lá, vamos para o texto. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe. Bom, de imediato há uma cortesia aqui, né, muito grande da parte desse intérprete da lei, né, desse homem sábio. Por ser intérprete da lei, era sábio, era culto, conhecia muito a lei, e ele demonstra isso na conversa com Jesus. E se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Então havia aí um teste. Apesar dele chamá-lo mestre, né, logo que ele disse-lhe mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então, apesar de ser chamado mestre, era um mestre Jesus, mas um mestre ao qual ele queria testar, ou seja, estamos no mesmo nível, pelo menos. E a depender desse teste, pode ser até que você, jovem rabi, Jesus, talvez nem esteja tão qualificado assim. Essa é uma ideia de uma certa presunção. Que farei para herdar a vida eterna? Então, quais são as regras do jogo? Lembrando que a lei judaica, né, era sempre, né, e até hoje, uma série de regras: faz isso e acontece aquilo, faz isso e acontece aquilo, faz isso e acontece aquilo. Essas regrinhas que
construiu as relações entre as famílias, entre a sociedade, regras que tentavam colocar a sociedade em de acordo a tudo que era necessário fazer no seu dia a dia. Em tudo, né? Do templo, casa, relação com sociedade. A gente vê isso muito no Antigo Testamento. Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? Em vez de Jesus responder, ele devolve para o intérprete da lei a sua própria pergunta e diz lá, entre aspas, já que você é culto, já que você é uma pessoa inteligente, tal e coisa, o que está escrito na lei, né? Havia um incômodo muito grande da parte dos intérpretes da lei, dos mestres, o que Jesus pensava a respeito da lei. Eles o tempo todo ficavam imaginando que Jesus era alguém que veio se opor à lei, mostrando que ele queria deturpar. Então ele não seria um mestre, ele seria um líder de uma outra coisa, mas não um mestre como no sentido do rabínico, né, do rabi, mas um mestre de outra coisa, uma outra liderança. Então sondavam, testavam, porque não sabiam como ele era capaz de ser quem ele apresentava ser o tempo todo. E ele fala: como interpretas? Ou seja, qual é o seu entendimento daquilo que você conhece, né? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então ele pega e descreve a lei, né, com potência, né, com conhecimento da lei, né, profundo conhecimento da lei. Agora vamos voltar à pergunta que ele faz, né, o que farei para herdar a vida eterna? Bom, essa é uma pergunta que por si só ela num primeiro momento, bastante estranha, né? Porque, pensa bem, eu preciso herdar alguma coisa. Quem herda alguma coisa, ele precisa ter vínculos, né? Eu, por exemplo, meus filhos herdarão minhas dívidas e as minhas posses, né? E eu acredito que seus filhos da mesma maneira. Então você só pode herdar alguma coisa se você tiver vínculo com aquela situação. Não é possível você herdar algo que não lhe pertence à sua família. É preciso ter uma ligação de pertencimento. E essa herança estendida, a qual ele pergunta ali, né, já que é herdar, né, usa o termo herdar, ele está se pautando em algo que foi constituído por Deus, né? Deus, quando leva o povo de Israel para herdar a terra, essa terra que ele tem, que é dada por Deus, não pertence ao povo. Então é uma herança estendida, a ideia de herança estendida. A gente precisa ter isso em mente também, porque muitas vezes a gente tem uma sensação de pertencimento de alguma coisa que não é nossa. Mas o mais importante dessa relação de Deus com o povo de Israel e com herdar a terra e com herdar o que ele pergunta aqui, né, a vida eterna, é algo que é um oferecimento, não é alguma coisa que você possa fazer para herdar, porque essa é a pergunta. Então assim, e ele fala sobre um evento, ele fala sobre o evento vida eterna, algo no futuro, algo que está lá na frente. É isso que ele tá tendo interesse. Afinal de contas, ele é intelectual, ele conhece a lei, procura atendê-la, sabe de pronto, né? Respondeu ali com rapidez a Jesus, e Jesus vai e responde dessa maneira e diz assim: então Jesus disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Então a resposta de Jesus, ela é muito mais abrangente, ou seja, ele pede a vida eterna e ele fala, faze isto e viverás. Quando ele fala viverás, o verbo aqui está colocado de uma tal maneira que ele está falando hoje. Você vai viver hoje e vai continuar vivendo e viverá eternamente. Enquanto que ele mostra um pouco no futuro. O que ele quer herdar é algo lá no futuro. Herdar a vida eterna. Como se fizesse aqui alguma coisa, eu vou herdar lá. Mas Jesus diz assim, tudo que você disse, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você fizer isso, você tem vida hoje, e essa vida vai se estender. Esse intérprete da lei, ele tem a teologia toda certa na mão dele. Essa é a teologia. E é uma teologia difícil de se obter.
difícil de alcançar naquela época e hoje. A lei, o que ela pede para amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, isso é dificílimo, até hoje, para mim e para você. É algo que foi padronizado na lei, indicado na lei, de complexa dificuldade, porque o que é o meu todo? O que é o maior de mim? Eles criaram essa situação, criaram uma teologia certa, não há nada de errado nisso, mas o desempenho é difícil. Só que ele mesmo não se percebia dessa maneira, ou seja, ele conhecia a teologia e estava absolutamente confortável olhando e conhecendo e discursando essas palavras, aonde não percebia o quão profundo, quão abrangente, o quão complexo é agir assim, para que se obtivesse a vida eterna. E Jesus fala isso com maior tranquilidade: faze isso e viverás. Por que Jesus faz isso? Porque o braço necessário o suficiente para que essas coisas sejam alcançadas está no Senhor, sempre estará. É uma direção, a forma de pensar, a complexidade e a dificuldade de se chegar lá, e tão somente só através do Senhor Jesus Cristo, do amor de Deus, é que a gente pode minimamente fazer alguma coisa assim. Mas Jesus dá de pronto: amarás o teu próximo com a ti mesmo, são as palavras finais. E aí ele procura, meu Deus, eu conheço a teologia, mas eu preciso de um detalhamento dela. Na cultura judaica, né, nas palavras da lei judaica, né, tem sempre uma coisa chamada midrash, né? E o midrash é o desdobramento da lei, como as nossas leis aqui. Lei aqui, número tal e tal, aí tem uns detalhamentos de como fazer aquilo. Então ele está pedindo lá um midrash, né? Segundo a lei judaica, ou seja, me dá um detalhamento, né? Então ele porém, querendo justificar-se, lá no versículo 29, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Então ele está querendo ali pelo menos dar uma lista, né? Tipo assim, já que tudo lá, amar de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o seu entendimento, até aí é uma coisa que você não consegue medir. Eu posso dizer que estou amando de tudo que eu sou, porque é difícil medir, pelo menos para o outro é difícil medir, para Deus não. Deus sempre vai saber o que você está fazendo, né? Mas para o outro é muito difícil medir. Agora, amarás o teu próximo como a ti mesmo, aí não. Essa parte aqui, essa tem como medir, essa eu tenho como identificar se eu estou fazendo certo ou errado. E ele pergunta logo, muito sagazmente, quem é o meu próximo, porque provavelmente ele esperava ali uma listinha, né? Quem é seu próximo? O meu próximo é minha família, os meus amigos, aquela minha comunidade e tal. Bom, se é aquilo ali, se eu ficar bem na comunidade, né? E as pessoas me amarem e disserem coisas boas ao meu respeito, né? A comunidade visse assim, bom, aí eu acho que eu posso ser medido positivamente, ao menos pela minha comunidade. Depois eu tenho isso a meu favor. Essa era a ideia. Uma listinha, ou um midrash, um detalhamento para que ele pudesse sair bem dessa situação, ou pelo menos pudesse se identificar como sendo o Senhor detentor da herança da vida eterna. Eu tenho créditos, eu tenho a herança, tenho direito a essa herança, ainda que não seja minha, porque eu consigo amar meu próximo. E as leis lá, na época, eram muito segmentadas. O limite do que seria uma pessoa próxima do outro, segundo a lei, eram o israelita. E israelita incluía o prosélito, incluía aquele cara que não era conhecedor da lei e tudo, mas excluía outros povos, outras pessoas, e a exclusão era severa, a ponto de, em alguns lugares, dizendo que, olha, deixa eu morrer, eu não vou matar, mas se estiver morrendo eu não ajudo. É por isso que Deus, Jesus aqui, ele vai propor essa parábola do bom samaritano, e aí as implicações, você já conhece a parábola, mas as implicações orientais, diferente das ocidentais, que as ocidentais a gente já conhece, você lê e você entende fácil, porque
você compreende quem é que ajuda quem aqui, né? O bom samaritano. Mas você compreendendo o que o texto vai propor, o que Jesus está propondo, ele é muito mais profundo, muito mais amplo e chama muito mais atenção para mim e para você quando a gente compreende as implicações do que está sendo colocado aqui. E ele vai responder assim: ele, porém, querendo justificar-se, pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem, disse a parábola. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Bom, a parábola começa mostrando que o homem vinha de Jerusalém para Jericó, um deslocamento normal para o templo, voltando para a cidade. Não vamos entrar nesse detalhe para a gente não ficar muito longo. Esse trecho aqui de estrada é uma estrada de cerca de 27 quilômetros e muito conhecida até em tempos mais distantes de Jesus, mais próximos nossos, em outros documentos, em área de salteadores mesmo, de ladrões, ou seja, foi uma área de roubo durante séculos, desde a época de Jesus e séculos depois, porque existem registros o quanto perigoso era passar por ali, mas não tinha jeito, era um caminho que precisava ser passado. E um autor de um dos livros que eu usei para estudar, para trabalhar com você, ele fala que ele mesmo fez esse caminho e percebeu algumas nuances desse caminho. Esse caminho é conhecido, né? Ainda que tempos e tempos depois você consegue observá-lo, ele é plano e você consegue observá-lo à distância, ou seja, é como se você estivesse caminhando e você conseguisse olhar na frente, alguns quilômetros à frente, ou seja, não é alguma coisa que cheio de pistas, arbustos ou uma estrada qualquer com difícil visão, não, dá para ver exatamente o que está ali. O problema está nas pedras que existem num determinados cantos, um ângulo de uma determinada parte de terra onde é possível se esconder, e aí facilita a vida do salteador. E aí o salteador vai dizer que esse homem aqui roubou tudo. O termo que é usado aqui, depois de tudo lhe roubarem, retirarem os despojos, que é o que usa em algumas bíblias, está colocando assim, e lhe causarem muitos feridos, deixando semi-morto. Ora, para vocês entenderem, ele foi roubado, provavelmente ele tentou lutar com esses salteadores. Nessa luta, ele ficou semi-morto, então estava desacordado, muito machucado, alguma coisa nesse sentido, ou ainda que estivesse acordado, não estava falante, estava sem forças para tal, e o termo que é usado aqui retirou tudo, inclusive a roupa. Ou seja, imagine a cena dessa pessoa. Estava ali semi-morto, sem roupas, perdido ao meio da situação. Uma cena muito ruim. Essa é a cena que é colocada. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo, passou de largo. Bom, o sacerdote, não preciso dizer que figura é essa lá, né? Ele vinha passando por aquele mesmo caminho e vendo, passou de largo. Ó, de imediato ele viu a pessoa ali, e é o sacerdote, não é à toa que é o sacerdote, não é à toa que Jesus coloca de imediato alguém o mais alto nível religioso ali, né, para que ele, diante de uma cena daquela, ruim, horrível, o que ele faz? O que ele vai fazer? Algumas coisas importantes, né? Como é que se identificavam as pessoas, né? Então, a seu favor, o sacerdote, ele tem uma coisa chamada de pureza ritual. A pureza ritual dava ao sacerdote uma condição que ele não podia ter contato com não-judeus, com pessoas semi-mortas ou mortas. E se não fosse judeu, o pior ainda, ele estaria contaminado. Isso era motivo de... Ele precisava, para ele se descontaminar, se ele tivesse contato com isso, por isso a tal da pureza ritual, era motivo até às vezes de humilhação, porque ele teria que gastar dinheiro, comprar um novilho. Opa, tive contato com o morto, ele não podia ter contato com o morto. Então, essas regras legais e teológicas usadas ali a seu favor, esse sacerdote, ele tinha motivos para ficar e andar de largo.
andar de largo, se afastar ali. Primeiro que ele não sabia que era judeu. Como é que ele podia saber que era judeu? Há duas maneiras das pessoas serem identificadas à época ali de Jesus. Uma das maneiras era a pessoa falar. E falando, eu ia saber se ela está falando hebraico, se está falando uma outra língua qualquer, ou até uma variação do hebraico, eu ia saber, opa, esse não é desse meu grupo, é um judeu, mas ele é um judeu de outra área, ou é um amonita, que também falava hebraico, mas um outro tipo de hebraico. E o pior ainda é que, e o outro ponto também, não é o pior, né, mas o outro ponto também são as roupas. As roupas distinguem o tempo todo. Se você vê filme de ação, em geral, o sujeito pega a roupa do soldado e tal coisa para se fazer passar pelo outro. E lá também não era diferente. As pessoas eram reconhecidas, à distância principalmente, pela roupa. Opa, lá vem um judeu. Não precisa muito, aqui no Rio eu vejo pouco, né? Mas lá em São Paulo eu já vi algumas vezes e fora do Brasil também. O próprio judeu, né, ortodoxo, a maneira de se vestir, a barba que usa, o chapéu, de longe você, opa, eu já sei que esse aí, o que está com kippah já não é tão ortodoxo, o que não usa barba é um outro tipo de judeu. Então, pelas vestes ou pelo falar, era possível identificar a pessoa ali. Ele está nu e está semi-morto. Não é possível identificar quem ele era. E mesmo que soubesse quem ele era, ainda que fosse o judeu, se ele tivesse morto e havia uma distância lá que você poderia se aproximar, se passasse daquela distância, né? A Bíblia fala em 4 côvados. Então, se essa distância fosse superada para menor, ele estaria contaminado. Então, a favor dele, o sacerdote tem motivos para passar de lado, tem motivos para se afastar ali. Ele passa, olha e, opa, não vou me contaminar. Eu estou vendo esse homem, estou vendo ele ali e eu vou seguir em frente. Muito provavelmente, e esse sacerdote, né, considerando a posição dele, ele não foi ali caminhando. A probabilidade grande que ele, quase 99,9%, que ele estivesse ali sobre um cavalo, né? Então estava lá usando um cavalo, ou seja, ele estava na parte alta, podia olhar de cima, vê-lo e podia fazer o que o samaritano vai fazer mais na frente. Mas mesmo assim ele se vale da sua condição de pureza ritual, né, para que ele não atue, siga em frente, ou seja, o sacerdote, né, ele está preso ao seu próprio sistema legal teológico. Ele olha a pessoa, todo o sistema legal lhe oferece uma condição que ele diz o seguinte: não posso fazer isso porque eu tenho motivações claras e ninguém vai me repreender se eu não fizer isso. Será que eu e você muitas vezes não nos prendemos a isso? Quando pensamos em auxiliar alguém, não criamos ou levamos no nosso coração, na nossa mente, alguma motivação legal, algum critério explicando por que eu não ajudei ou tentei fazer alguma coisa a alguém? Será que isso não vem na nossa cabeça? A gente tem o nosso sistema próprio e usa a nosso favor a ponto de não poder estender o braço para uma pessoa com dificuldade? E o sacerdote fez isso. O sacerdote simplesmente usufruiu daquilo que a lei lhe oferecia e ele passa. Logo depois, né, depois do sacerdote, semelhantemente, lá no versículo 32, um levita desce por aquele lugar e vendo também passou de largo. O levita é aquele que ajuda, estrutura o sacerdote do templo. E se ele vem, o texto logo vem falar em semelhantemente, provavelmente ele seguia na mesma direção. Como eu disse, essa estrada é uma estrada que é possível as pessoas se identificarem, olharem à distância e perceberem. Bom, o sacerdote, já como eu falei, as vestes deles eram perfeitamente de longe. Opa, ali vai um sacerdote. Eu sei que é um sacerdote. E o levita, justamente aquele que atua ali na estrutura, ajudando o templo, conforme a lei judaica, ele sabia que ele era, não tinha dúvida. E é como se eu tivesse passado, poxa, meu líder, aquele que atua lá no templo, ele passou ou está passando por aqui, eu só estou vindo depois, mas ele está
está passando por aqui, eu vi a distância. Ou seja, havia uma percepção de que esse levita, ele tinha conhecimento da passagem ali do sacerdote por conta de todas essas condições que eu disse. E se estavam terminando, provavelmente estava terminando algum tipo de devoção que foi feita lá no templo. Semelhantemente, um levita descer por aquele lugar e vendo também passou de largo. Ou seja, fez a mesma coisa, agiu de semelhante modo. O levita, ele também tinha a questão da pureza ritual, mas só que ele só tinha na atividade litúrgica. Então esse levita, o que significa isso? Essa pureza ritual não se estendia por todo o tempo dele. Era só no exercício do período que ele estava fazendo a sua liturgia lá. Então, ele tinha a seu favor uma certa flexibilidade de não estar sendo incorreto na lei, de poder ajudar, de poder estar ali ajudando aquele homem que foi roubado, que estava semi-morto. Lembre-se, ele estava semi-morto. Nós temos leis aqui no Brasil, se alguém é atropelado, você não socorre a pessoa. Ou seja, mesmo que você seja culpado, não socorrer é muito grave, pelo menos de acordo com as leis. Até isso está escrito na lei, que você precisa socorrer. Mas ele aqui poderia ter, digamos, entendido de forma flexível, já que a lei lhe facultava essa flexibilidade para agir em favor daquele homem que foi roubado. Mas ele não faz isso. Há um entendimento de que ele, já que ele conhecia a liderança do sacerdote, o sacerdote tinha passado ali e nada tinha feito, ele desautorizaria a figura do sacerdote se fizesse diferente. E ele é subordinado a esse sacerdote e estaria de alguma maneira desautorizando a ideia do que o sacerdote fez. Ora, o sacerdote acabou de passar aqui, ele não fez nada, ora, ele é o líder. O que eu faria? Vou seguir o meu líder, farei o que meu líder mandar. Você já pensou nisso? Você já pensou que muitas vezes você está diante de uma situação onde alguém que você tem como líder faz algo que não é correto e você o segue porque entende pelas regras dele que o que ele fez era correto e segue a vida? Você tem esse tipo de desculpa? Você tem costumeiramente pensado assim? Você não tem os seus próprios critérios? Olha para os seus próprios critérios, para a sua própria vida, para decidir por si mesmo o que você vai fazer? Ou você entende diferente? Minha liderança passou por aqui e fez isso, então seria uma afronta para o meu superior, seria uma acusação implícita se eu fizesse algo diferente. O importante desses dois homens é que, apesar da sua profissão religiosa, a sua orientação não tem o ser humano como objeto maior. Isso é interessante, né? Quando a gente não tem o ser humano como seu objeto de amor e tão somente usa as ferramentas que são oferecidas pela nossa religiosidade, regras que definimos e defendemos, e o ser humano é um objeto separado, a gente não consegue compreender o texto que estava na própria Torá, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, porque essa compreensão é segmentada. E logo depois, no versículo 33, vem: certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, tratou-lhe os ferimentos. O texto, a versão do original, fala de chagas, palavras semelhantes ao ferimento no sentido de chagas, o que é óbvio, aplicando-se óleo e vinho. É interessante que esse samaritano tem a mesma condição, ainda que não tenha a pureza ritual e tudo, considerada importante, mas tem a mesma condição dos outros, que é samaritano, mas ele segue a lei de uma maneira geral similares. Ele não é um povo estranho, mas é um povo que é um povo totalmente, eu posso dizer até odiado pelo povo judeu. Existem registros onde se tem que no templo havia um momento de oração a Deus pedindo que o samaritano não tivesse lugar na vida eterna. Olha que interessante. Ou seja, o judeu tinha um tempo para orar pedindo que o samaritano não tivesse acesso à vida eterna. Até isso existia. Então o povo totalmente descolado. Mas as regras do samaritano com relação ao judeu eram similares. Ou seja, tanto quanto o samaritano era odiado
e pensado como uma figura que fosse destoante, impuro, o samaritano pensava a mesma coisa do judeu, compartilhavam a mesma coisa. E ali o samaritano, quando ele se aproxima para tratar desse homem e tudo, ele deve ter pensado assim: não, esse homem aí, ó, deixaram ele para lá, tudo que o sacerdote e o levita pensaram a respeito do homem, valia para ele também. Até porque se fosse realmente judeu, já que ele não saberia dizer se era judeu ou não, ele estava também sendo contaminado. E se tivesse sido contaminado, a sua família, os seus familiares iam dizer: que é isso? Você entrou em contato com um judeu? Perdeu o juízo? Ou seja, as regras eram mútuas, tanto para um quanto para outro. O entendimento desse samaritano, que ele seguia pela frente, ele vai conduzir aqui a coisa. A história falar, o Jesus é maravilhoso, como sempre, né? Colocando as coisas aqui de uma maneira fantástica, para que eu e você pudéssemos compreender isso. Então, o samaritano estava também, não era uma pessoa alheia a esse tipo de questões rituais, mas ele entende de uma maneira totalmente diferente essa condição. E o texto vai dizer que ele tem compaixão. Ele olha para ele lá e diz assim: tenho compaixão dele. E ele chega e diz o seguinte: vendo comparecido e chegando-se, pensou dos ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. Essa questão de pensou-lhe os ferimentos, que é como está na minha Bíblia, mas tratou as chagas, é interessante que começa aí evocar a Torá, evocar o texto bíblico, o texto conhecido lá. Deus conversando com o seu povo, fala que ia curar as suas chagas. Nós cantamos isso na igreja. Então a primeira coisa que ele faz aqui é curar as chagas. Veio sobre ele e curou as chagas. E aplicou óleo e vinho. Óleo e vinho não eram elementos de uso para medicinais. Onde se usava óleo e vinho? No sacerdócio, lá no templo. Lá que se usava. Não se usava aqui. Então o que ele chega e diz é o seguinte: os elementos de culto, de sacerdócio, eles têm, no fim, um objetivo muito maior, um objetivo muito claro, que é de cura das pessoas. Não pode ter um objetivo ou um uso só para aquilo lá. E quando ele faz isso aqui, ele também está rompendo. Ora, que absurdo, você usou elementos do templo ou sagrados para curar a pessoa. Era o que ele tinha. Ele usou o que ele tinha. Se ele tivesse elementos de medicina, tudo bem, mas ele usou o que ele tinha, e o que ele tinha era óleo e vinho. Ou seja, ele utiliza esses elementos já num tremendo contraste com toda a religiosidade que acabou de passar por ali, e não entendeu que a sua lei, o seu conhecimento e o seu conhecimento legal estavam superiores à relação com aquele homem que naquele momento é indigente. Então, esses elementos eram elementos do templo, e ele utiliza para salvar, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. Mostra que ele tinha um animal ali, e provavelmente como o sacerdote também teria. Então o sacerdote, no mínimo, na pior das hipóteses, ele poderia ter feito o mesmo. Ele fala aqui, colocando sobre o seu próprio animal, ou seja, um animal que ele devia ter até mais de um, que normalmente quando alguém viaja assim, carregando mais de uma coisa, ele tem um animal carregando a carga e outro que ele está sendo a sua própria cavalgadura, né? Em outras Bíblias, talvez a sua esteja assim. O seu próprio animal levou para uma hospedaria e tratou dele. Não vamos falar muito da hospedaria, mas até a hospedaria era um lugar perigoso naquela época, né? Você nunca não saberia quem estava ali para tratar da pessoa. Então você precisa de um certo trato para lidar com essas pessoas, porque os salteadores não estavam ali à toa. A região de trânsito era uma região perigosa, mas ele usa o seu próprio animal para carregar ele para lá e para tratar. E no dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro. Então ele ficou com ele, já que é no dia seguinte, né? Então ele fica com a pessoa lá, com o homem lá, né? Ou seja, os outros passaram de largo, chegaram, se aproximaram e foram embora. Ele não tão somente pegou o homem, levou para a hospedaria, ficou com ele nessa hospedaria para saber se tudo ia acontecer certo com ele, tudo, e chegou para o hospedeiro e falou assim: olha,
cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Além de ficar com ele, cuidou dele, cuidou das chagas dele, esteve com ele, se aproximou dele, que é o grande tema, né? Você tem a condição seguinte, que ele deixa o dinheiro para que tudo corra bem com ele, garante a situação de melhora dele e diz o seguinte: eu vou voltar. Se ele tivesse pego ele, levado para a hospedaria, tirado de onde ele estava, deixava lá, cuida dele, vai embora, já seria muito. Mas ele deixa recurso e diz mais: vou voltar, para ter a certeza de que esse homem foi cuidado. Isso é maravilhoso, a maneira que ele cuida aqui. Às vezes a gente passa batido por esse texto e não percebe o quanto ele se deu. E o problema não é a coragem. E veja que esse samaritano, ele está exposto aos salteadores tanto quanto qualquer um. Ele está exposto à lei tanto quanto qualquer um. Ele está exposto a todas as condições de risco tanto quanto qualquer um. Mas a questão aí não está para além da sua coragem, não, mas é o preço que ele está disposto a pagar pelo ato de compaixão. Isso que é o mais importante. O preço que ele está disposto a pagar com esse ato de compaixão. Você já pensou nisso? O preço que você muitas vezes paga ou pagou pelo seu ato de compaixão? O quão dispendioso foi isso? Quanto tu foi além daquilo de só dar aquele dinheirinho para um passante e tal? Eu nem sou a favor disso, porque eu acho que você alimenta um processo sem fim, a menos que você conheça a pessoa. Mas às vezes a gente se sente confortável com uma pequena esmola, e o que ele faz aqui passa de todos os limites da época, de todos os limites do que deveria acontecer, de tudo quanto ele poderia agir. O preço que ele está disposto a pagar por essa compaixão é valoroso, é altíssimo, e a gente às vezes não se dá conta do tamanho do que ele fez aqui, né? E aí onde os líderes tradicionais da comunidade vão falhar, o agente de Deus chega para atar as feridas do sofredor. Isso é muito importante, né? Onde tudo falha, onde as lideranças falham, os pseudo-agentes de Deus, ele manda outros tratar as feridas do sofredor, outros que ajam segundo o seu próprio conhecimento de Deus. A gente não se dá conta do tamanho desse texto aqui, porque isso tem tudo a ver justamente com que, no final, justamente com aquilo que o intérprete da lei lá está perguntando: quem é meu próximo? Quem é meu próximo? E aí no final, né, vem a resposta. Versículo 36. Qual desses três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Olha a pergunta dele: qual dos três te parece ter sido próximo? A resposta do intérprete da lei fala assim: o que usou de misericórdia. Ele não fala o samaritano. A distância do povo é tão grande, a distância daquele grupo étnico é tão grande, que ele tem dificuldade de falar o samaritano. Ele fala o que usou de misericórdia para com ele. Olha, isso está engasgado aqui no intérprete da lei. Ele não consegue dizer que o samaritano foi o melhor em detrimento daqueles outros que passaram ali. Quantas vezes a gente faz isso, né? Quantas vezes a gente está numa situação onde a verdade nua e crua do amor e da compaixão de alguém, ela nos joga num lugar onde a gente se olha, como eu falei no início, como um espelho, e se percebe uma pessoa muito abaixo daquilo que você esperava ser, né? Eu estava vendo aqui uma série, todo mundo está vendo série aí, ou pelo menos muitos estão vendo série aí para passar um pouco do tempo, né? Em alguns horários à noite. Então tem aqui uma série chamada Anatomia de Grey. Grey é o sobrenome de uma das médicas dessa série, né? E um dos episódios, um conhecido, um motorista da ambulância que atua diretamente com o hospital, trazendo e levando os acidentados, e conhecido do chefe do hospital, de todo mundo, bate papo, é amigo e tal coisa.
ele vem trazer um enfermo para lá, emergência e tudo, e acontece uma situação que batem as duas ambulâncias na porta do hospital. E ele fica gravemente ferido. Um homem branco e tudo e tal, gravemente ferido. E ele vai direto, é pego. O que aconteceu? Tratam ele pelo nome, pelo primeiro nome, mostrando a proximidade, né? Porque quando você tem uma certa, não tem intimidade com alguém, lá eles tratam com o sobrenome, né? Então eu seria o Ferrari, né? Mas quando você é íntimo, eu sou o Epifânio. E tratam pelo primeiro nome e tal. E ele vai lá todo machucado para ali e tal. E tem o chefe do hospital, que é um cara conhecido, um cirurgião conhecido, e tem a subchefe também conhecida e tem coisa, né? Ele fala, no primeiro momento chega essa subchefe, ela, eu quero ser atendido por um homem, eu quero ser... Como assim por um homem? Você está todo machucado, eu sou especialista, sou cirurgião aqui, eu que vou lidar com você. Não, você me desculpe, mas não é nada pessoal, mas eu quero te ir pelo homem e tal. E ele chama o chefe do hospital, então, fala assim, olha, o cara não quer ser tratado por uma mulher e tal coisa, mas ele está numa situação lá que exige que seja olhado logo. Ele veio o cara. Aí quando vem o outro, ele olha para o outro assim, não quero ser tratado por você, porque os dois são negros. Ele totalmente enrolado, quase morrendo, os dois são negros. O problema não era ser mulher e negra já era um problema. O outro é negro também. Então, não dá, preferia não ser tratado, preferia morrer. Às vezes a gente é assim, e a gente só se percebe isso numa situação crítica como essa colocada na série lá, ou numa situação crítica como essa colocada aqui por Jesus. Um espelho para a tua alma, para a gente poder se perceber o quanto a gente é diferente daquilo que a gente pensa que é, e o quanto distante estamos, muitas vezes, daquilo, do relacionamento que Deus espera que nós estejamos. E lá no versículo 37 responde-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Sabe o que está dizendo Jesus aí? Está vendo o samaritano? Esse que você não falou o nome? Procede igual a ele. Pesado isso, hein? O intérprete da lei sendo comparado ao samaritano e usando ele como referência para o intérprete da lei. Procede tu de igual modo. O que o intérprete da lei estava querendo no início era só uma coisa, um ponto no futuro. Você lembra a pergunta? A herança da vida eterna. Só isso. O que Jesus propõe é que a coisa começa hoje e é muito estendida. E o teu próximo vai muito além daquilo que você imaginou ser o seu próximo. A sua vida, a experiência com Deus, ele é um padrão que só se pode alcançar com a experiência de dia a dia, de prática de vida, de saber quem é meu próximo, como é o meu próximo, não estabelecer questões raciais, questões de grupos. Essa parábola é um ataque mortal a qualquer situação de racial ou de grupos, ou definindo quem são pessoas ou grupos que poderiam ser tratados como o meu próximo, o meu semelhante. O amor de Jesus é aquele que você sente e faz. Esse é o amor que Jesus vem tratar. Não existe ficção em Jesus. Jesus vai tratar sempre no empírico, no dia a dia, ali a coisa acontecendo. Esse é o Jesus. A gente precisa compreender isso, compreender quantas vezes a gente fala do bom samaritano, mas não entende essas implicações, essas nuances. A soberania de Deus nunca está limitada também nos grupos ou lideranças religiosas, seja de qualquer natureza. Ele pode e vai escolher novos agentes, como escolheu esse samaritano, para expressar a sua salvação, para demonstrar que tipo de amor ele quer que sejamos. Alguma coisa importante aí que esse intérprete da lei não entendeu. Ele não entendeu que essa herança provém tão somente da misericórdia de Deus. Deus nos oferece situações como essa. Ainda que seja uma parábola, eu tenho certeza, pelo menos comigo já aconteceu muitas vezes, a oportunidade de ser o braço para auxiliar alguém numa situação muito ruim, muito ruim. Podia te contar muitas.
vou deixar isso para a igreja. Mas já estive em situações onde eu tenho certeza que se não tivesse havido a intervenção de Deus através de uma ação minha, algo muito pior ia acontecer. Teve um acidente de carro muito sério em Vila Isabel há muitos anos atrás e tal, que as pessoas queriam, só um exemplo, queriam linchar a pessoa que atropelou o rapaz, que acabou morrendo. E as pessoas se viraram para em cima dela. O rapaz atravessou a rua distraidamente, eu vi tudo. Eu e a Fabiola vimos tudo. Ele estava distraído, atravessou aquela pista de Vila Isabel ali, sem olhar para o carro que vinha. E a pessoa que estava dirigindo, era uma mulher, ela se assustou e tentou desviar dele e não teve jeito. E eu vi isso como se fosse câmera lenta. Por acaso eu estava olhando na direção porque eu esperava ela passar de carro para eu entrar na rua. E eu deixei a Fabiola com as crianças ali e fui em direção a eles. E já tinham juntado um grupo de pessoas que estavam no bar, matou o rapaz e tal e coisa. E eu fui policial, olha só, eu queria ser testemunha, porque o que eu vi não foi assim. O que eu vi, essa mulher tentou desviar, ele que atravessou distraidamente. Infelicidade dele, fora do lugar de rua e tudo, ela vinha na velocidade baixa. Você pode ficar incomodado com isso, mas foi o que aconteceu. E esse processo demorou alguns anos depois eu fui chamado na delegacia. O que você viu? Eu estava aqui, eu vi, e o que ela fez foi isso. E tinha algumas coisas importantes, olha só. Se ela tivesse vindo em alta velocidade, onde ela estava, para onde ela parou, ela tinha que ter freado bruscamente e ter que ter marca dos pneus. Repara que ela não conseguiu sair do carro e não tem marca no pneu. O carro vinha muito devagar. Tudo que aconteceu foi de uma infelicidade para o rapaz muito grande. Ele atravessou onde devia, distraído, não olhou o carro e pegou... E teve uma queda, caiu de uma maneira infeliz e veio a óbito. Não foi culpa dela. Nesse caso não foi culpa dela. Ela estava dirigindo. Mas se você não faz uma intervenção numa hora dessa, isso tem muitos anos, aquela mulher podia ser presa, ou até naquela época podia isso, juntava um grupo ali e tal. E quando eu disse isso para o policial, opa, então peraí, vou tratar isso diferente. Porque tudo levava a crer que ela era uma irresponsável. Eu nunca conheci essa pessoa. E eu não estou falando isso para me favorecer, achando que eu sou bonzinho, não. Simplesmente mostrando que Deus faz coisas acontecerem na nossa frente para que a expressão do nosso amor se faça acontecer e a gente possa demonstrar isso sob outro ponto de vista. Eu não queria saber qual o time de futebol, o que ela fez, o que não fez. Aquilo que aconteceu, ela não foi responsável. Aquele ato ela não foi responsável. A gente precisa intervir na vida das pessoas positivamente, independente de que elas sejam, simplesmente porque nós temos um Deus que nos amou primeiro. E a gente precisa amar aos outros, ao nosso próximo, numa extensão e percepção do próximo muito maior. Eu não gosto muito de falar essas coisas, eu guardo para mim, mas é importante a gente compreender que Deus nos oferece, por isso eu contei, nos oferece a oportunidade de sermos bons samaritanos na vida das pessoas, ainda que sejamos pessoas totalmente diferentes daquele que está ali aflito, totalmente diferente. Não importa política, religião, cor da pele, nada. O que importa é que somos servos de Deus para a transformação do mundo, para a nossa transformação. E aí sim, diante de uma situação dessa, quando isso se transforma em cotidiano para a gente, aí sim, por conta da misericórdia de Deus em nossas vidas, a gente vai herdar a vida eterna. Por misericórdia, nunca pelos nossos atos. Esse ato que eu contei a meu respeito não me dá nenhum ticket para a vida eterna. Só me faz tentar ser o que Deus pediu para que esses homens fossem. Pensa nisso, olha para a tua vida, perceba-se quantas vezes você está colocando questões de religiosidade ou outras regras quaisquer, que ainda que sejam válidas, estejam impedindo de você servir a Deus adequadamente, como Ele espera ou precisa que você se ofereça para as pessoas. Porque através da sua vida, como você sabe, que Deus vai ser percebido na comunidade, na cidade, no país, na sua família. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos pela Tua palavra, que nos oferece a oportunidade de nos enxergar melhor, nos perceber melhor. Faz com que possamos
ter a clareza do exercício da nossa função na terra como pessoas que amam o próximo, e que não esperemos, Pai, uma lista de quem são os nossos próximos, porque os nossos próximos é toda a humanidade, assim como Tu mesmo amou e ama toda a humanidade. Obrigado por isso, obrigado pela Tua palavra, e nos mantém alerta e cuida de nós, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, até o próximo encontro nosso. Procure se oferecer a Deus da maneira adequada, não com o objetivo de você ter a vida eterna, mas com o objetivo de servir melhor ao Senhor, porque o resto vem no bojo da misericórdia dele sobre a sua vida e da sua família. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.